Você conhece alguém que se divorciou nos últimos anos? Ou já passou por isso na pele? Eu, que sempre acreditei no Felizes para Sempre, me deparo hoje trazendo esse tema para vocês. Não é um conto de fadas, não é uma escolha fácil. E muitas vezes vem carregado de dor, medo e julgamento. Envolve sentimentos, memórias, mas também, gente, pode ser um caminho de libertação, de reencontro consigo mesmo e até de recomeços. Ninguém entra no casamento pensando em se divorciar. Não é algo que a gente deseja que aconteça. Mas quando o relacionamento se torna um ambiente tóxico, marcado por desrespeito, violência ou até mesmo falta de parceria, nessas situações, separar pode ser mais um ato de cuidado do que de ruptura. Você concorda? Eu acredito em uma coisa: ninguém precisa viver infeliz. O fim do casamento não precisa ser o fim da família. Filhos precisam dos pais unidos. E também ninguém merece viver uma vida cheia de brigas e confusões, né? E quando tem filhos no meio disso tudo, então? Como proteger quem mais precisa? Como encontrar caminhos para uma separação mais leve e respeitosa quando ela se torna necessária? Histórias que nos unem, aprendizados que nos fortalecem. Dividir para ficar mais leve. Eu sou Luciana, mãe de Léo e Gigi, e esse é o Laços Fraternos. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Laços Fraternos. Olha eu aqui de novo trazendo um assunto delicado. Não temos como fugir da realidade. Entre 2018 e 2023, o número de divórcios na Bahia cresceu 108%. A maioria é consensual. Em seguida, vem os litigiosos. O que chama a atenção é que, mesmo entre os consensuais, apenas 11,74% foram resolvidos em unidades de conciliação, o que mostra que ainda temos um longo caminho para tornar esse processo menos doloroso. Os dados nos mostram que esse tema precisa de atenção. E é por isso que hoje eu tô aqui no estúdio com dois convidados que entendem do assunto. A Paula Marques, psicóloga clínica, mãe solo da Carissa, de 7 aninhos, e o Dr. Leandro Mascarinhas, advogado de família, pai do Henrique, 9 aninhos também, a mesma idade do meu mais velho, Léo, e o esposo da Tainara. Vamos começar? Antes de iniciar o tema, eu gostaria que cada um de vocês se apresentassem aí para os nossos ouvintes. Lu, obrigada. É um prazer estar aqui com você e com o Dr. Leandro. Eu sou psicóloga clínica, né? Comecei minha trajetória como analista de RH, mas aí depois eu fui para a clínica para poder ajudar, né? Na verdade, foi até um incentivo do meu ex-esposo, do meu ex-companheiro. E aí comecei a me especializar na TCC, né? Que é o que todo mundo conhece, terapia cognitiva comportamental. E foi nesse processo que eu comecei o meu divórcio. E aí eu fiz algumas especializações para entender mais o que eu estava passando. E foi nesse percurso que eu comecei a atender e a me especializar, né, nessa área do divórcio. Porque eu também passei na pele, né, por um divórcio difícil, algo muito turbulento na minha vida. E eu entendi que era possível, né, se eu tivesse feito um caminho mais suave e se eu tivesse alguns conhecimentos prévios, eu poderia sair dessa de outra forma. Foi, então, uma motivação muito pessoal que eu passei a atender mulheres em situação de divórcio, né? Então, hoje... Mas você só não atende mulheres, tá? Não, eu atendo homens também, né? E hoje, inclusive, eu percebo que muitas mulheres, elas têm ainda a chance de recuperar o casamento. Então, estou agora fazendo uma nova formação, que é de terapia de casal, exatamente focando em ter mais recursos para que as pessoas, homens e mulheres, né, tenham essa chance de recuperar o relacionamento. Por quê? A gente já ouviu há muito tempo atrás, né, das empresas, que as empresas elas contratam pela parte técnica e elas demitem pela parte comportamental, relacional, né? Sim. E o que eu vejo das mulheres, das pessoas em geral? Elas se casam por uma ilusão daquele casamento, do felizes para sempre, mas elas acabam se divorciando por um autoconhecimento. Quando elas começam a entender os próprios traumas, as próprias dores, elas entram em ciclos de desamor
dentro do relacionamento, elas acabam se afastando e não se tolerando mais. O nível de tolerância à frustração delas é muito baixo. Então, elas acabam se afastando. Sim. Então, se as pessoas tivessem mais recursos, né, técnicas mesmo, de comunicação, de entendimento das próprias dores, dos próprios traumas, para aplicar isso dentro dos relacionamentos, muitos relacionamentos teriam chances, né, de serem salvos. Sim. E quando você se divorciou, sua filha tinha quantos anos? Ela tinha 2 anos. 2 aninhos. 2 aninhos. Fase difícil também, né? Quer dizer, sempre é difícil. É sempre difícil, mas sabe uma coisa? Quando eu estava divorciando, eu já era clínica, né? Eu já atendia clinicamente, foi na pandemia. Sim. Então, eu atendia pessoas, né, com diferentes histórias de vida. Sim. Então, eu atendia pessoas que cujos pais tinham se separados e ela tinha 2 anos. E aí, os pais, eles tinham refeito a vida deles e ela estava bem, né? Então, eu também atendi pessoas cujos pais ficaram uma vida inteira não se tolerando dentro de casa, até o falecimento de um dos cônjuges. E aí, eles trazem, né, a cliente, né, na ocasião, ela trazia essa dor. Então, o que eu entendi, né, a partir das minhas pacientes, né? O matrimônio dos pais, ele é uma referência, ele é importante, Sim. Tá? Para os filhos, mas mais importante do que o matrimônio são pais saudáveis. Então, não é sobre o matrimônio, é sobre a relação deles, a parentalidade. Então, se os dois não estão conseguindo serem bons pais, serem pessoas boas para si mesmas, né? Estarem bem com a saúde mental, né? Assim, equilibrados, não adianta estar naquele casamento. Sim. Então, eu não estava bem, meu ex não estava bem, então eu, né, entendi que aquele era um momento que a gente seria melhor para nossa filha. E para vocês também. E pra gente. Separados. E você, doutor Leandro? Bom, me chamo Leandro Mascarenhas. Primeiramente, agradecer o convite, Lu. Obrigada. E trabalho há 15 anos, né? Estou completando agora com direito de família, especialmente cuidando dos direitos das mães, das mulheres. E é um tema super relevante, né? Muito importante ser tratado aqui. É um tema que, por muitas vezes, causa um desconforto, Sim. Principalmente nas mães, na tomada de decisão mesmo, Sim. né? O divórcio não é um movimento fácil, não é simples, mas, na medida do possível, com o apoio dos profissionais corretos, até convidando aqui a minha colega que está aqui ao lado a participar também dessa pauta, porque a terapia hoje é muito importante para dar esse suporte emocional e que mexe muito com as pessoas, né? Sim. A gente fala mulher, mas o homem também. Trato aqui da mulher porque, de fato, é o meu principal público, né? O que eu trabalho no meu dia a dia. Estou aqui, espero somar e colaborar aqui para o assunto. Imagina, prazer todo meu de ter vocês aqui, gente. Vamos começar, então, com o tema. Eu quero entender por que esse número cresce cada vez mais? Por que, né, que tem esse crescimento de divórcios? O que é que está acontecendo? O que é que vocês acham na prática de vocês, com a experiência de vocês, que está acontecendo? Bom, eu posso começar falando da independência feminina. Eu acho que a gente vem rompendo com a sociedade machista, né, que impera, infelizmente, ainda no mundo. Ainda tem. E que aos poucos, bem pouco, infelizmente, né, acompanhamos, eu particularmente no direito, a gente vem acompanhando de fato que a mulher ela não se contenta mais em ocupar aquele espaço que colocaram ela na caixinha de que ela é uma pessoa secundária no relacionamento e que ela tem que aceitar ela não tem voz. Ela não tem voz, ela tem que aceitar o que o marido impõe, o que a sociedade vem impor. Então, eu acho que a busca da felicidade, hoje, na minha visão, como profissional, no que eu atendo no meu escritório, é de fato a ruptura, né? A mulher ter mais confiança e acreditar que ela sozinha ela vai dar conta sim, e ela vai vencer, e a felicidade dela é mais importante do que sustentar um relacionamento tóxico para, de alguma forma, manter aquela família. Normalmente, quais são os motivos
mais recorrentes, assim, dos divórcios que vocês acompanham? Assim, do que eu recebo, né? Eu recebo muitas mulheres, né? Tomando essa iniciativa do divórcio. Mas por quê? Por conta de traição ou por conta... Não, assim, do que eu recebo na clínica, né? Tem muitas que perdoaram várias traições do marido, né? Mas que em algum momento já não aceitam mais. Muitas que chegaram em determinado ponto da carreira ou da vida e que não querem mais se subjugar. Elas estão cansadas, elas conquistaram independência, conquistaram um lugar de visibilidade na vida delas mesmo, né? Então, elas querem ser autênticas, elas querem poder viver a vida delas e com um parceiro que reconheça, que veja elas e que trate bem elas, né? Elas não aceitam mais ser subjugadas, ficar em casa, ficar apenas cuidando... Com toda a responsabilidade da casa. Tudo, com toda a responsabilidade. E ficar ali escondida. Né? Elas querem também ser felizes. Então, tem esse lado. Buscam parceiros, né? Exatamente, parceiros. Elas buscam parceiros. Assim, tem vários fenômenos que eu reconheço na clínica, né? Então, por exemplo, as mulheres, geralmente, quando têm filhas... Né? Tem um fenômeno do puerpério, né? Então, as mulheres, quando ficam grávidas, têm uma filha, ou filho também, elas se tornam outra mulher, porque elas ficam uma leoa, né? Com aquele bebê e protegem o bebê. Tem o fenômeno das mulheres quando têm filhas, e aí elas começam a identificar sutilezas das microviolências no relacionamento dela. E aí, quando ela percebe que aquilo ali está sendo feito com a filha dela, elas não aceitam mais. Então, é uma ruptura também. Então, existem vários fenômenos. Existe o fenômeno da criança dos 7 anos, que é depois que ela que a criança chega aos 7 anos, 7, 9 anos, que ela meio que dá um respiro assim, meu Deus, tipo assim, cheguei a uma certa autonomia, meus filhos chegaram a uma certa autonomia e ela quer ser mulher de novo, ela quer voltar à carreira, ela quer voltar a viver, quer voltar a sair, e aquele homem muitas vezes está ali, estagnado na vida. Então, tem fenômenos acontecendo sociais que eu reconheço padrões, né, e muito relacionado à maternidade, aos cuidados dos filhos, né, que elas estão se libertando. Se sentem sobrecarregadas. E se sentem sobrecarregadas, mas assim, também com a conquista, né, delas no mercado de trabalho, elas vão sentindo que, peraí, tem mais na vida pra mim. E que muitas vezes incomoda até o cônjuge, à época, né? O cônjuge ou o companheiro, que ele não gosta de ver a mulher brilhar mais do que ele, né? E isso vai causando atritos, vai tendo aquele processo de meio que sabotagem, né? Das conquistas dela. E, de fato, com a nossa evolução, que ainda temos muito a crescer nesse aspecto da nossa sociedade, mas ainda com essa evolução que vem acompanhando a gente aqui no dia a dia, é que de fato ela não precisa mais, né? Ela não precisa... essa frase é até ruim, porque é chato. A gente até fala que não precisa mais. Porque na verdade nunca deveria precisar, né? Isso. Mas na verdade nós precisamos, nós somos seres sociáveis, mas ela percebe que ela pode estar com alguém que valoriza ela. Né? Então ela não precisa se submeter. Que tem os mesmos valores, né? Desculpa, o precisar justamente está vinculado a viver um relacionamento tóxico. Isso, sabe? Ela não precisa passar por isso. Sim, não precisa aguentar. E assim, o que é que normalmente vocês sentem que atrapalha mais essas relações? Quando chegam lá, vocês tentam mediar? De que forma que vocês fazem para tentar ajudar e a tentar entender por que está acontecendo aquilo? Pergunto assim, eu preciso me separar? E aí? Essa pergunta é recorrente, acredito que a doutora também deve passar por isso. E até o que a gente estava no bate-papo aqui anteriormente, é muito complicado, porque, veja, nós como profissionais não estamos num papel de amigos, né? Não estamos no papel de um familiar que está ali para, de alguma forma, dar um suporte a essa decisão, né? Temos que nos colocarmos, né, na nossa posição e, claro, colocar o serviço à disposição da cliente, mas não girar a chave ali da decisão, né? Sim. E já ocorreu em diversos atendimentos comigo, de me contarem histórias terríveis, né? Pintarem aquele cenário horrível, quase que irresistível para você
falar para ela, não, fuja desse lugar imediatamente, Sim. mas que a gente, na nossa posição, a gente precisa, de alguma forma, entender que não é a minha função ali dizer a ela, olha, se separe, vá em frente. Não, eu estou aqui para te dar o suporte caso a sua decisão já esteja tomada, né? Obviamente que, pelo menos no escritório que eu acompanho, quando existe uma tendência a um consenso, a coisa já meio que vem organizada, a gente já sabe ali o caminho a seguir. Não tem muito o que direcionar, porque a emoção tá ali, tá tudo ok, não tem indício de violência doméstica, que é algo, inclusive, muito ruim, que infelizmente também, apesar de todas as informações, todas as punibilidades, ainda existe muito, e cada dia que passa, acompanhamos aí nos jornais da vida, né, e redes sociais, o que vem acontecendo, mas acredito que a decisão, ela de maneira geral, ela já vem 90% construída. Talvez uma dúvida sobre até uma situação de dependência econômica, né, do ex-companheiro, do ex-cônjuge, que coloca ali um pouco em dúvida, poxa, como é que eu vou sobreviver aqui ao final desse relacionamento, entender quais são os direitos, o que de fato bom, o filho dela vai ter direito, um valor seria razoável, qual seria esse valor, entender o contexto para que ela se prepare ainda mais, tanto emocionalmente, muitas vezes financeiramente, para tomar essa decisão de uma vez por todas. O litigioso, eu falo para você, Lu, que é de fato a grande maioria. Acho que por conta disso que eu comentei aqui, a pessoa já chega no escritório com a construção do que ela quer. E muitas vezes, o que tem incentivado, fora toda aquela circunstância que a gente tocou aqui no assunto anterior, mas também estamos acompanhando muita violência doméstica, muita. Né? E a violência doméstica é importante a gente ressaltar, não é violência só física. Né? A gente às vezes se abraça na violência física, porém a violência psicológica é a grande vilã hoje, é aquela violência invisível. Nossa, né? sim. Então que a mulher está sendo ali colocada de escanteio, está sendo ali inclusive ameaçada muitas vezes, olha, se você se divorciar, eu não vou te ajudar em nada, como é que você vai se virar? É clássico. Padrão, né? Então, assim, você não vai conseguir, você acha que vai conseguir viver sozinha? Eu não vou deixar nada para você. Eu já coloquei tudo nos meus bens, já tá tudo no nome de terceiro, já tá no minha mãe, você não vai conseguir nada. Então, esse tipo de situação é muito recorrente. Dificulta muito o consensual, né? Muito. Eu acho muito complicado você não, é o que eu falei, né? A gente já chega com o assunto tá ali meio que direcionado. Não tem como é que você vai pegar uma situação dessa e vai tentar revirar para uma coisa consensual. É quase que inviável, praticamente, né? Obviamente que o consenso é sempre o melhor dos mundos para todo mundo, porque você poder sentar com alguém e decidir como que vai ser toda a sua vida dali para frente é muito mais fácil do que você colocar na mão de um terceiro, que seria o juiz. Né, com o apoio do Ministério Público. Sim, homens, vamos fazer terapia, vamos tentar reverter esse quadro aí, né? Eu acho que todo mundo precisa para a gente tentar encontrar um caminho mais leve aí para todo mundo, né? E você, como mãe solo, conta um pouco assim da sua experiência como mãe solo e do que você vê. O que eu vejo como mãe solo são muitas mães solos sobrecarregadas. E muitas mães também com muitos processos, né? O litígio persegue muitas mães, né? Os pais, os genitores, eles travam uma violência processual com as mães solos, né? Então, existe também muito abandono, né, desses genitores, infelizmente, né? A gente estava aqui conversando também, como é que a gente faz para ter um bom divórcio? Esse é o mundo ideal, né? Assim, eu até falo para as minhas pacientes, para as minhas clientes, eu adoro quando alguém vem ainda não separado, ainda dentro do casamento, porque ali a gente tem uma chance, né, de sair bem, né? Se esse for, obviamente, o desejo da cliente, né? Eu não vou ali, né, direcionar ninguém, mas geralmente quando me procura, né, eu tenho ali psicóloga de divórcio, relacionamento, a pessoa já entende que eu tenho
né, um respaldo para falar sobre isso. Então, eu entendo ali os meandros, eu vou dar um direcionamento, vou dar um acolhimento especial, né, sem julgamentos. Isso é o que Importante. muitas mulheres, né, precisam. As mulheres, elas se sentem extremamente julgadas. Já existe uma culpa interna muito grande. Isso, e ainda tem um julgamento da sociedade, né? Ainda tem muito grande Da mulher sociedade, divorciada, da mulher... própria E família. ainda disso, da própria família. Não, Da própria se a família. doutora me permite, inclusive eu ouço de clientes, doutor, eu tô falando a verdade, viu? Tipo assim, chega uma defesa do cliente dela, do ex-cônjuge dela no processo, e eu passo para ela o que foi dito, ele tá me... Olha, doutor, eu tô falando a verdade. Eu falo com ela, eu acredito em você é minha cliente, o que ele falou não me interessa, eu tô aqui para te defender. Então a gente ainda, né, tem que resgatar essa autoestima dela, resgatar de que ela não está mentindo. A palavra dele não tem mais força do que a sua, né? Então isso a gente tem que tratar, porque ele fala né? bonito, ele tem segurança, então a forma como ele se apresenta, muitas vezes, deixa essa mulher também acuada. Sim. Fora né? aquela clássica mais uma, viu, doutora? Você acha que alguém vai lhe querer com filho? Ah, Nossa, Essa frase é clássica também, né? Coisa horrível, imagina né? que ainda a gente tem que ouvir isso, meu Deus, não. Infelizmente, não, é muito triste, é muito triste. o ideal, né, óbvio, é que a gente consiga um divórcio, né, bem tranquilo, onde as partes ainda se conversem depois sobre os filhos, possam fazer essa troca amigável. Mas aí, uma vez eu perguntei para uma cliente, né, como é que a gente vai ter essa amizade se nem durante o casamento estava tendo mais, né? Difícil. Se separou é porque já não estava mais conseguindo se comunicar. Então, como é que essa comunicação vai existir após o divórcio? É muito difícil. Só assim quando os dois têm uma maturidade emocional muito grande. Maturidade emocional. Maturidade emocional. A capacidade de comunicação, a capacidade de colocar os interesses dos filhos Ai, porque acima quem mais dos sofre são os filhos, né? Muito. Como é que faz quando tem alguma família para se separar? Como reagir, né? Para explicar para os filhos esse Olha, processo de terapia. divórcio? Terapia para os pais, principalmente para a mãe, Para os porque a pais. mãe vai estar muito sobrecarregada. Então, quando a mãe consegue estar saudável, para ela conseguir controlar os acessos de raiva, os acessos de culpa, os acessos de, né? Ela vai estar ali num turbilhão. Imagine, né, naquela escala de aprendizado, é um aprendizado muito grande, né, num curto período de tempo. É aquela mudança muitas vezes, mudança de morada, mudança de classe social, né? Mudança de padrão de vida, mudança de convivência com os filhos, às vezes patrimônio, aquela mudança de amizades, muitas pessoas se afastam. Sim. Então, E com relação à rede de apoio, como é que vocês enxergam isso que a gente pode ajudar ao invés de, não sei, piorar a situação? Às vezes, né, a gente não sabe como agir. Como é que a rede de apoio pode agir para ajudar esse casal que está passando por essa fase? A primeira coisa que eu vou dizer é, não fique falando do ex um pro outro. Se vocês forem amigos do casal, não fique reportando como é que tá. Isso é uma revitimização. Não precisa disso. Ninguém precisa disso. Também não precisa ficar dizendo, já superou, né? Vamos lá e tal. Não, cada um vai ter seu tempo. Não é assim, né? Essa história do luto, cada um tem seu tempo. O luto é muito particular para cada um. O luto do divórcio também é muito particular. Tá? É muito diferente também. E aquelas etapas que a gente conhece, né, do luto, que são as fases de negação, barganha, a depressão, aceitação, e a outra eu esqueci, né? Mas são 5 etapas. São 5 etapas. São 5 etapas. Sim. No luto, no divórcio, acontece um pouco diferente. E assim, ela é dinâmica, é uma montanha russa. Às vezes você tá com todas as coisas, todas as emoções ao mesmo tempo. E você vai para uma e volta para outra. E principalmente quando você descobre que o parceiro, o ex-parceiro, já tá com uma namorada, ou então o ex também descobre que você seguiu com a sua vida. Então acaba uma nova confusão, novos sentimentos. E para quem tem filho, como é que tem essa questão da alienação parental? Como fazer para um não colocar o outro, né, contra o outro? É muito difícil, ainda mais assim, em casos do pai
ser violento, você não quer colocar a sua filha contra, mas aconteceu. E aí, como lidar com essa situação? O cuidado que eu digo sempre para as mulheres, principalmente, não compartilhe dos seus sentimentos pessoais com o seu filho, né? Não, a gente, infelizmente, aí o que a doutora colocou aqui perfeitamente, a gente tem que trabalhar com maturidade, a gente tem que separar as relações, né? Obviamente que sai de um relacionamento muitas vezes fragilizada, ferida, agredida, né? Mas que a gente tem que ter a cabeça fria para separar que aquele pai vai ser sempre o pai, né? Daquela criança. E eu adoro, inclusive, viu, doutora, as literaturas sobre a psicologia infantil. E eu li uma certa feita que a criança, ela entende que ela é metade pai e metade mãe. Perfeito. Então, a partir do momento que você faz acaba com a imagem de um dos dois, para ele está se sentindo metade denegrido também. Sim, está afetando ele também, a criança, no caso. Então, então é muito complicado. Sim. E a orientação, obviamente, de um advogado especialista, familiarista como eu e como outros colegas, a gente sempre tenta direcionar para que nos momentos de raiva, no momento de excessos, assim, que o ódio vem, aquela angústia, conversa com uma amiga, conversa em um ambiente separado, evita falar em telefone na frente. Não é isso que vai ser a alienação parental, né? Até para a gente explicar aqui tecnicamente. Sim, importante. A alienação parental é você dificultar o convívio, colaborar para o afastamento e fazer, obviamente, denegrir a imagem perante o seu filho da outra pessoa, né? Então, na verdade, todos os movimentos com o intuito de afastar, né? Sim. O objetivo final é sempre o afastamento. Então, é aí que existe um medo muito grande de ser incluída nessa lei, até porque muitos pais, e aí eu vou pedir o perdão aqui da palavra, eu vou usar genitor, porque eu separo, inclusive no meu Instagram eu faço muito isso. O genitor, para mim, é aquele mero doador de material genético, né? Aquele cara que não tem a mínima responsabilidade e que o intuito dele é somente atingir a mãe. Ele não quer nada. Então, ele quer só causar problema para você. Então, ele vai te acusar de alienação. Ele é ausente até o último minuto, mas ele acha que, na oportunidade que ele quer estar com o filho, que o filho não cultivou nenhuma emoção por ele, não cultivou nenhum afeto durante tantos anos de abandono, ele acredita que a culpa não é dele. Nossa. Ele quer colocar a culpa na mãe, mais uma vez, né? Porque tudo de ruim tem que ser colocado nas costas da mãe, né? Então, e as mulheres ficam desesperadas, né? E a gente sempre orienta, não é assim também, não, a alienação parental não é uma carta que se coloca na mesa e está tudo bem, não. Existe estudo psicológico, existe perícia, o tribunal dispõe do setor responsável por isso, então existe todo um estudo psicossocial sobre esse ponto, e muitas vezes qualquer sensibilidade, porque eles ameaçam, né? Então a consequência da alienação parental é o que? É você perder a guarda, né? Então, olha o terror que ele monta, a estrutura na cabeça da mãe, né, da mulher. Então, você vai perder a guarda, vai ter inversão de residência, né? Ele vai deixar de morar com você, vem morar comigo. Cria-se aquele terror e, aproveitando o ensejo que eu toquei na guarda, um medo também que as mulheres têm bastante é sobre a guarda compartilhada, que hoje é o padrão no Brasil, né? Na legislação. E que, obviamente, ela é impossibilitada na iminência de violência doméstica. Isso também já foi alterado em 2023, a legislação. Então, se você sofreu violência doméstica, esqueça a guarda compartilhada. Até porque como é que você vai organizar a vida do seu filho com alguém que te agrediu? Sim. Não tem nenhuma possibilidade. Isso é pacífico, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Mas voltando à guarda compartilhada, o que acontece? As pessoas, de modo geral, criou-se uma fantasia, e aí não sei se está no mito, né? Sim. Mas a guarda compartilhada, ela não significa que o seu filho vai morar 15 dias com você, 15 dias com o pai, né? E isso é uma coisa que as pessoas chegam no escritório morrendo de medo. Doutor, eu quero fazer o meu divórcio e tal, mas eu não quero guarda compartilhada. Calma. Aí quando eu explico, ela fala, é isso. A guarda compartilhada é você dividir as decisões sobre o seu filho. Não tem nada a ver com o regime de convivência. E aí sim entra na pauta de como que vai funcionar essa convivência, que antes chamada de visita, e aí o CNJ, com toda a doutrina, já mudamos a orientação, que até
Obviamente, pai não é visita, né? Como a gente fala, inclusive a campanha do Ministério Público. Ou não deveria ser. Ou não deveria ser, de fato. Mas a convivência, assim, ela vai dizer, olha, ele vai pegar na sexta, na escola, vai retornar na segunda, na escola, vai devolver na casa da mãe, ou buscar na casa materna. E é isso, sabe? Então, por favor, quem tem medo da guarda compartilhada, vamos acabar com isso, tá? Já que você tocou no assunto, tem um quadro novo que eu quero colocar aqui, que é com relação a mitos e verdades sobre o divórcio. Então, assim, eu vou comentar o que as pessoas acham, né, que a maioria acontece, e vocês vão dizer se é verdade ou é mito, né, a opinião de vocês. Divórcio é sempre um fracasso. Mito. Também acredito que é mito, viu? Por quê? Porque o divórcio, ele pode ser uma libertação para ambos, inclusive. O divórcio, ele pode ser muito bem sucedido para trazer um novo formato familiar e uma nova família muito feliz, né? E novas relações para essa criança, inclusive. Eu diria que o divórcio bem resolvido, aquele que a pessoa tem a convicção de que aquilo realmente, aquele relacionamento não é para ela, é a grande porta da felicidade, é a grande porta do recomeço. Eu não enxergaria ele como um fracasso. Pronto, vamos agora para o mito 2. Filhos de pais divorciados sempre sofrem mais. Não, mito. Eu também acho que mito, e vou começar justificando, tratando de fato, mais uma vez, dessa questão de o ambiente familiar ruim, o filho acompanhar aquele ambiente violento de agressões, né, não vai ser benéfico para ele. Ninguém. Então, muitas vezes, também aquilo vai ser um alívio, na verdade, para a criança. Inclusive, a criança também vai poder aprender novas formas de se relacionar. Sim, imagina essas crianças reproduzindo essas formas agressivas, violentas desse casal, né? Muitas vezes também a criança faz o que vê, aprende, exatamente. Né? Então, como é que a gente fala? É um problema, inclusive, para a sociedade. Sim. Mito 3. Guarda compartilhada significa que a criança fica metade semana em cada casa. Olha, eu vou jogar na Mega Sena essa semana. Tá vendo? Então é um mito. Com certeza, é um mito e dos grandes, viu? Esse mito aí, de fato, eu até mencionei, fiz aquela brincadeira anteriormente, porque realmente é um mito que é quase impossível de não estar num quadro desse. Porque guarda compartilhada realmente inclusive é uma informação que os próprios genitores que querem aterrorizar a mãe coloca isso, olha, você vai entrar com a ação, eu vou pedir guarda compartilhada, e aí entra aquele desespero, mas não, gente, esqueçam, tá? Fiquem tranquilos. Como é que funciona no caso a guarda compartilhada? A guarda compartilhada é o seguinte, quero mudar meu filho de escola, tem que ter a anuência dos dois, quero escolher um médico para ele, quero mudar o plano de saúde, essas decisões do dia a dia têm que ser tomadas com a anuência de ambos. Quando a guarda unilateral, não. A mãe que tem a guarda unilateral, ele vai pegar o seu filho que tá na escola A, hoje mudar para B, sem nem sequer pedir a autorização do pai. E a decisão de quem vai morar, com quem vai morar, Pronto, isso aí seria feito através do estabelecimento do regime de convivência, que é outro ponto dentro da ação de família, né? Então, você tem a regulamentação de guarda, regulamentação do regime de convivência, que é justamente dizer quais são os dias que vai estar com a mãe, a residência vai ser fixa materna, e aí sim vai ter no regime de convivência. Entendi. Vamos agora para o mito 4. Casar de novo, depois do divórcio, dá errado na maioria das vezes. Mito. Mas aí, né, e aí tem que colocar, né, a pessoa tem que entender também o que deu errado e o que ela pode melhorar. Sim. O que ela precisa consertar e aí também aprender, né, a estabelecer novos limites, a novos acordos, né, a aprender a escolher ali um novo parceiro, então, né, não repetir o erro. Eu colocaria como mito até, mais uma vez, ressaltando a questão da porta da felicidade, né, e assim... Eu até entendo que a doutora colocou aqui da gente colocar essa pauta assim como um saber escolher, mas também se errado, tá tudo bem. Sim. Você vai buscar a sua felicidade e é isso. Eu acho que a busca de um relacionamento em paz, com tranquilidade, talvez não seja no primeiro, talvez não seja no segundo, talvez não seja no quarto, mas o importante é que você não aceite, principalmente, sofrer violência doméstica, não aceite viver sobre coação, sobre ameaças, num ambiente extremamente pesado e tóxico dentro de casa.
E, gente, viver é pra ser feliz, né? Pra ficar tendo que aguentar, né? Não dá. Mito 5. Quem pede o divórcio já não ama mais. Mito. Bom, aí eu acho que a gente teria que, para eu falar mito ou não, o amar, ele pode ser, se for direcionado ao ex-cônjuge, você pode amar de diversas formas, né? Então você pode amar, pode mudar a sua visão do amor ali, né? Passar um amor fraternal, de amizade, ou se você colocar na conotação amor homem e mulher como casal, de modo geral, ele não vai existir ali, pelo menos entre uma das partes, né? Sim. E, infelizmente, o que a gente acompanha, mais uma vez trazendo aqui a minha experiência, é que essa parte de não aceitar que o amor, às vezes, não exista do outro lado, o amor homem e mulher, né, falando, causa um gatilho para muitas violências, né, que a gente acompanha, infelizmente. Exato. E aí, né, falando sobre essa questão do amor, né, de quem ama, quem não ama, muitas pessoas, né, seja em relações hetero ou homoafetivas, né, as pessoas podem sim terminar um relacionamento amando, gostando ainda, mas, né, prezando ali pelo bem-estar, entendendo que aquela relação não faz mais sentido, ou então com um amor fraterno muito mais elevado do que o amor sexual, né? Sim. Então, às vezes o amor ele tá transformado ali, não faz mais sentido para um, embora o outro ainda queira, né? Ainda tem uma libido ali, né? Uma atração e tudo mais, mas não tem mais o interesse de um resgatar aquela relação e tem interesses divergentes, enfim. O importante é que ambos saiam bem, né? Bom, nem sempre vai sair muito bem, mas é importante tentar, que exista, né? Eu acho que o gatilho o mínimo, do problema... né? O bom senso. O bom senso, né? Ninguém tem que ficar obrigado numa relação também. Não, de forma nenhuma. O gatilho do problema, eu enxergo que sempre está ligado ao respeito, né? Exatamente. Então, o respeito é uma palavra, eu acho que é uma palavra tão completa, porque ela abarca tantas coisas, né? Então, você respeitar o outro, ela é tão ampla, né? Então, os desrespeitos que ocorrem no relacionamento é que, de fato, vão minar uma possibilidade futura de algum tipo de amizade, ou se, após o divórcio, a sua relação vai ser estritamente formal quanto às questões familiares, né? Do seu filho, né? Do dia que vai buscar o filho e tudo mais, ou ela vai se transformar numa relação de parceria, né? Então, acho que o respeito é que vai ser o grande volante dessa direção aí. Diferencial, né? Que vai fazer toda a diferença. Respeito é tudo, gente. Como é que a gente vai ver num relacionamento se não tem respeito? Justamente. Tem como. Doutor Leandro, você é pai de Henrique, de 9 anos, né? Me conta, o que é que você diria para os pais para mostrar a importância, mesmo tendo divórcio, o que é que você orientaria para que eles seguissem sendo pais presentes, né? O que é que você diria para eles? Primeiro de tudo, esqueçam toda essa história que te contaram que a mãe é responsável pelas coisas, que a mãe que é isso, que a mãe é aquilo. Meu amigo, seja 50%. Seja o que o seu filho entende o que você é, né? Então não existe paternidade com a visão de mundo de 1930. Isso. Né? Não existe. Né? Pai provedor, mãe dentro de casa, não existe isso, tá? Então, seja completo para o seu filho, aproveite o tempo que você tem com ele, porque passa, né? Então, assim, a criança vai crescer, nós todos já fomos adolescentes, sabemos como é que chega a adolescência. O meu tem 9, eu já estou aqui imaginando, né? Mas acho que, sobretudo, você que é homem, que está aqui ouvindo o podcast, entenda de uma vez por todas. Não existe papel de mãe, papel de pai. Vocês são pais de modo geral, né? Infelizmente, a língua portuguesa colocou pais, né, fruto da nossa cultura, como o plural dos dois, né? Mas eu acho que paternidade é isso, é você estar ali, acompanhar o seu filho de perto, ler uma historinha para ele dormir, ter um momento de afeto, claro que com responsabilidade também, sabendo a hora de chamar a atenção, porque limite é tudo nessa vida. Né? Sem limite, nós criaremos monstros futuros na sociedade, né? Isso. Então, acho que é isso. Acho que minha mensagem é: seja pai por completo e não se contente em ser genitor. Né? Se você terminou com o seu relacionamento, busque de alguma forma estabelecer junto à mãe do seu filho uma melhor convivência que lhe permita estar mais próximo, não para atingi-la, né? E sim para satisfazer
os anseios emocionais da criança. Sim. E você? Perfeito. Você também concorda? Não, concordo inteiramente. Concordo. Os homens devem estar cada vez mais presentes na vida dos filhos. E é maravilhoso ver quando, né, a gente vê, né, um homem falando isso. o homem, assim, né, falando dessa forma. Quando eu tô pesquisando os entrevistados, eu tenho muito cuidado com isso, até porque aqui não é um espaço para mulher falar mal de homem, não. É um espaço pra gente tentar dialogar, né? E eu acho que é o que falta em muitas famílias, é diálogo, muitos casais, né? Falta conversa. Então, isso é importante da gente estar aqui tentando achar uma melhor solução para todo mundo. Não é para colocar pai contra mãe de forma nenhuma, né? A gente precisa entender que, além do vínculo de pai e mãe, existe um vínculo parental ali, né? Você não vai deixar de ser pai da criança, você não vai deixar de ser mãe. A criança tá ali, ela precisa de você, precisa dos dois, né? E às vezes eu acho que falta isso, falta consciência das pessoas de saberem separar, né? Porque assim, é uma situação difícil, não só para as crianças, mas para os pais também, né? Mas assim, pelo menos a gente tem que ter um mínimo de bom senso e maturidade para saber que os filhos precisam da gente naquele momento. Então assim, é passar pelo ego, é passar pelo orgulho, né? É procurar ajuda, buscar ajuda. E como é que faz para identificar quando o caso fica difícil? Como saber a hora de encerrar esse ciclo? Encerrar o casamento? Isso. Como saber a hora? Tem algum momento, algum gancho, alguma coisa que faça a pessoa não dar mais? Eu vejo que quando um dos dois começam a não conseguir mais flexibilizar, a não ter mais interesse em se conectar, em se reconectar, Sim. A gente não tem mais aquela chance. Enquanto os dois estiverem ali abertos, estiverem se esforçando para se conectar, para se vincular, para dar certo, para, né, pedir desculpas, para reconstruir aquilo ali, ainda tem chance. Mas se algum dos dois se afastou demais, e acaba acontecendo muitas vezes esse afastamento, esfria, né? Ao longo dos anos, né, parece que tem um time ali, se eles não notam que se afastaram demais, eles não conseguem muitas vezes se reconectar. É triste isso, mas, né, esse afastamento faz com que as pessoas elas se tornem muito independentes e não tenham mais o desejo de estar ali ao lado daquela outra pessoa. Elas ficam muito solitárias, vivendo juntas, e acabam seguindo sua vida ali, né? E se interessando por outras coisas no mundo, na vida. Novos propósitos. E se afastam, né? Se tornam dois estranhos na mesma casa. E se um deles não tem o interesse, a flexibilidade, né? Baixar a guarda, criar pontes para se reconectar, não tem uma chance. Tem casos de mulheres que chegam muitas vezes muito chateadas ou muito revoltadas, e ali no processo de entendimento, né, dos traumas delas, de cuidado de quem ela é, né, elas passam também a ter mais ferramentas para dar limites ali, né, com aquele ex que estava muitas vezes passando dos limites, né? Assim, fazendo coisas pra chatear, pra perturbar, levando atrasado e tudo mais. Então, ela começou a organizar a vida ali no convívio. Sim. Né? Porque muitos eles fazem umas picuinhas, né? Esse ponto da convivência, de fato, muitas vezes, que a doutora trouxe aqui, é um ponto de desequilíbrio na paz ali. Porque a mãe se programa para levar o filho no aniversário. Aí o cidadão, já sabendo que tem uma... Aí ele vai criar uma confusão. Ele era para chegar às 5 da tarde, ele chega às 7 da noite. Isso. E aí cria um transtorno, aí briga. Gente. Aí, sabe? Crianças em adultos. Isso. Então. Mas aí, quando a gente consegue cuidar dessas crianças feridas, né? Porque dentro de nós existe uma criança. E quando a gente tá ali, né, no modo adulto, saudável, a gente consegue lidar com a situação, colocar um limite de forma assertiva, falar de forma educada e chegar num consenso. Quando eu consigo cuidar, né, acessar essas crianças dentro dessas mulheres e cuidar dessas crianças feridas, a gente consegue ter um outro andamento desse... Eu não vou nem dizer o do divórcio, porque o divórcio, na realidade, ele é
aquele momento ali, né, que passa essa vida da mulher após o divórcio, né? Então, esse convívio, né, dos genitores após o divórcio fica mais amigável. Que bom. Precisa que seja assim, né, gente? Precisa, exatamente. Não é o que a gente espera, né? Não é o que a gente deseja que aconteça o divórcio. Mas, caso precise, como a gente já conversou anteriormente, é o melhor caminho, né? A gente precisa tentar encontrar soluções para facilitar a nossa vida e não para dificultar, né? E ainda mais quando a gente vê que tem crianças relacionadas no meio que precisam de exemplos, que precisam de seguir mesmo, né? Com o que a gente está ali querendo mostrar. Então, a gente precisa encontrar um motivo maior para ter paz mesmo, para passar por cima de tudo, do orgulho, de tudo, né? Porque Exato. a gente tá aqui de passagem. Outra coisa que eu vejo também com relação às famílias, quando tem pais divorciados, eu acho que as famílias deveriam não tomar partido, mas tentar, ao invés de colocar um contra o outro, tentar se colocar no lugar de família mesmo, né? Eu acho tão difícil isso, essa relação com os avós, né? Então, assim, o que é que vocês acham que a gente poderia fazer para tentar melhorar essas relações, né? Para que as pessoas se conscientizassem, né? De que, às vezes, um diálogo, às vezes, é a melhor solução, não sei. As pessoas, elas ficam muito machucadas, isso, né? Após um divórcio, sim. Porque na verdade, o casamento não são só as pessoas, né? Casam as famílias. Isso. E quando se divorcia, as famílias também se divorciam. É tão triste, gente, né? Você vê, às vezes, você acompanha um casamento de 10, 15 anos que a pessoa tá ali, e aí, de repente, você vê um contra o outro, você fica assim, não, tem alguma coisa errada, né? Tipo, o casamento não deu certo, ok, mas não é só com relação a isso. Mas, às vezes, não dá certo também a gente pensar de forma tão linda dessa forma, quando existe, por exemplo, violência numa situação. Justamente, sim. Né? Isso aí então, não tem nem o que falar. É verdade. Com relação a isso. Então, assim, eu sei que a gente está falando, assim, numa minoria, né, de casais que estão terminando por uma questão que não é de violência. Nossa, então a maioria tem algum tipo de violência. Então não tem nem a gente está falando falar, de tipos de violência. A gente está falando de violência física, sexual, patrimonial, psicológica, moral. Então, é muito difícil a gente... É que, na verdade... Mas é a verdade, a gente está trabalhando com a verdade. Temos que falar, né? O que a gente sente é que, muitas vezes, a mulher nem sabe que ela está passando violência. Exato. Né? Mas a gente, conversando, a gente identifica que no fundo ali... começa a tomar consciência daquilo ali. Foi o que eu falei. Ela casa por uma ilusão e ela separa pela autoconsciência. Infelizmente, ou felizmente. E no passado, as mulheres, elas não tinham voz. Elas meio que ficavam ali... cegas, sem querer... A mercê daquilo ali. Não, elas não queriam... Não é raro eu escutar, né? As minhas pacientes, elas falam assim... Minha mãe não me ensinou a falar sobre sentimentos. E né, ela não falava muito. E eu não sei falar sobre meus sentimentos. Eu não sei identificar o que eu sinto. Porque essas mães, elas abafavam. Porque elas não podiam entrar em contato com o que elas sentiam, porque elas não podiam fazer nada com aquilo ali. Elas não podiam separar. Fazer o quê? Vou separar, vou enlouquecer aqui. Não é? Não tinham o que fazer. Elas tinham que simplesmente, vou sobreviver, vou cuidar dos meus filhos e vou levando a vida aqui do jeito que dá. Gente, imagina. E hoje não. Não, graças a Deus. Hoje entendeu? Estamos vencendo, eu digo. Graças a Deus. A gente precisa de um novo modelo de relacionamento, pessoas mais conscientes, pessoas mais sensíveis, que falem de emoções, que... E por isso que a gente tem que falar cada vez mais, né, gente? Para tentar fazer a nossa parte. Exato. Que a gente vê que é difícil, mas não é impossível. Com certeza. Né? Não é impossível. Vamos tentar pensar positivo aí. Né? Exatamente. Vamos para as considerações finais. Eu queria que vocês... agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui, né? Para trazer tanto conhecimento para a gente, ajudar tantas pessoas. Tem alguma forma das pessoas se informarem mais a respeito, para vocês indicarem? Como fazer para orientar as pessoas que não sabem?
Perfeito. Bom, no meu Instagram eu divulgo muitas informações, Sim. é muito focado, inclusive, para esse público feminino, para as mulheres, para as mães, né? É leandromascarenhas.adv. Então lá eu divulgo, eu gosto de falar, inclusive, a linguagem popular para facilitar Sim. e quebrar um pouco dessa dureza do direito, né? Sim. Essa linguagem muito pesada. A gente tenta com um pouquinho de ironia, um pouquinho de humor, compartilhar as informações e ampliar o conhecimento de todos vocês aí. Obrigada, doutor Leandro. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Quem quiser, então, segue aí, doutor Leandro, para acompanhar o conteúdo, o trabalho dele. E você... Lu, muito obrigada. Eu adorei estar aqui hoje. Meu Instagram é o PC Paula Marques, tá? Lá eu também falo com mulheres, mas só para as pessoas saberem, eu não tenho nada contra homens, não. Eu também ajudo homens. Na verdade, eu quero, né, que os homens também possam se cuidar, entender que é importante que eles busquem ajuda, né? Mas até por uma questão de afinidade, eu cuido mais de mulheres. Porque, infelizmente, é a maioria. Na maioria. A gente está lidando com números, né? Lidando com estatísticas, com o que vocês estão vivenciando na rotina profissional de vocês. Exatamente. Então, é isso que é importante. Mas a internet está cheia de informação e cada vez homens estão se sensibilizando cada vez mais. Eu vejo. E é muito bom E a doutora colocou uma coisa interessante, é a identificação mesmo, né? É você se identificar com aquele público, identificar com aquela causa, né? Vamos colocar assim. O propósito. O propósito, exatamente. Maravilha, que papo maravilhoso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Prazer ter vocês aqui, foi ótimo. Obrigada. Entre o fim e o recomeço, vimos que o divórcio não precisa ser visto como fracasso, mas como uma escolha de cuidado quando a relação se torna insustentável. É um processo que dói, sim, mas que também pode abrir portas para novas formas de amar, conviver e até recomeçar. Também entendemos que nem todo casamento precisa acabar diante das dificuldades. Alguns conflitos fazem parte do dia a dia, são pequenos, passageiros, que podem ser resolvidos com diálogo, paciência e alguns ajustes. O importante é saber diferenciar uma crise momentânea de uma relação que não faz mais sentido. Se esse episódio trouxe reflexões importantes para você, compartilha com alguém que precisa ouvir essa conversa. E não esquece de seguir o Laços Fraternos no Spotify, no YouTube e no Instagram para continuar com a gente nessas trocas que acolhem, informam e fortalecem. E se ainda não está inscrito, aproveita agora e se inscreve. É rapidinho, é só clicar no botão vermelho inscrever-se e ativar o sininho para não perder nada, combinado? Um beijo e um abraço bem apertado. Tchau, tchau, até o próximo programa.